Aleluia. Permaneça de pé um minutinho, irmão. Permaneça, só mais um pouquinho. Eu vou gastar 1 minuto do meu tempo, só que eu quero que você feche seus olhos e concorde comigo em uma oração, amém? Aleluia. Senhor, nós estamos nesse lugar e nós estamos sentindo a Tua presença. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu habita em meio aos louvores, Pai. A Tua igreja liberou um louvor ao Senhor e o Senhor respondeu com a Tua presença nesse lugar. Perca, sabe, esse momento. Adora o Senhor. Sabe, eu poderia não falar uma palavra aqui, mas a presença dEle iria fazer muito mais do que 1000 palavras que eu falasse nesse lugar. É a presença dEle que cura, é a presença dEle que transforma. Sabe, irmão, não saia dessa atmosfera. Não perca essa atmosfera. Vá sentando com calma. Permaneça adorando. Se você sentir vontade de dar glória a Deus, de gritar, de orar. A palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. E eu quero declarar liberdade sobre a tua vida nessa noite. Eu quero começar essa palavra declarando que cadeias são quebradas nessa noite. Eu quero declarar pés que por muitos anos foram presos. Em nome de Jesus, que essas correntes sejam quebradas agora pela autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Eu quero declarar mentes que por muitos anos andavam cativas e nem mesmo sabiam. Eu quero declarar liberdade de mente nesse lugar, abertura de olhos, que visões sejam alargadas e tendas alargadas nessa noite, em um nome de Jesus. 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 Pode sentar, irmãos. Aleluia. Nós estamos no 10º dia de oração. Passa rápido, né? As crianças que estiverem aqui podem ir para a salinha, tá? Em nome de Jesus, que Deus as guarde, as proteja e ministre a verdade dele sobre elas. Que ele as alcance da forma como ele está nos alcançando nesse lugar. Nosso tema de hoje é cenáculo, lugar de perdão. E os nossos versículos nossas referências são 2 Crônicas 7,14 e Mateus 5,44. Irmãos, eu sei que eu tenho pouco tempo, mas eu queria fazer proveito, muito bom proveito desse tempo que nós temos aqui. Deus, Ele vem trabalhando umas verdades no meu coração já desde quando eu soube que eu vinha ministrar aqui. E eu quero liberar ela sobre a vida de vocês também. Amém? Quem está disposto a receber uma verdade do Senhor sobre a vida? A gente vem caminhando e hoje completa 10 dias. E eu creio que cada dia é um passo que a gente dá. Certo? Graças a Deus, eu e minha família,
nós estamos conseguindo cumprir os 10 dias. Todos os dias estamos aqui. Minha esposa tem vindo com febre, doente. E eu digo, amor, tu não quer ficar em casa? Eu disse, não, nós temos um propósito. E a gente vem para a honra e glória de Deus. E cada dia é um passo. E nesses dias eu acredito que Deus ele tem liberado chave. Nós estamos falando de cenáculo. E o cenáculo é um lugar onde se ora, mas é um lugar onde se senta e aprende. É um lugar onde a doutrina dos apóstolos ela é ensinada com perseverança. E é o que tem sido liberado nesses dias são ensinamentos. Eu acredito que Deus ele tem liberado chaves muito preciosas para que a gente possa acessar algumas portas e entrar em alguns lugares que a gente não poderia entrar se não fosse permissão dele. E hoje eu quero liberar sobre a tua vida, sobre a minha vida, mais 3 chaves, tá? E nós, como eu falei, nós estamos dando passos. Hoje nós vamos dar mais um passo em direção ao centro da vontade do Senhor. Só que para que nós possamos dar esse passo para frente, eu vou pedir que você comigo dê 2 passos para trás. Mas não pense que isso é algo ruim. Imagine que esses 2 passos para trás que nós vamos dar hoje, eles são como Deus ele puxando, entesando o arco para poder mirar e acertar um lugar com mais precisão. Imagine dessa forma. No sábado, se não estou enganado, o pastor Elisão lá ministrou sobre perdão, sobre humilhação. E a palavra em 2 Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Bem aqui eu quero retornar. É esse um passo que eu quero que nós demos para trás aqui. Eu quero retornar ao lugar da humilhação, para que nós possamos juntar com o entendimento que tivemos da palavra do pastor Elisomar, com o entendimento que Deus quer nos trazer hoje. Eu sei que o nosso tempo é pouco, então eu não vou gastar muito tempo aqui, mas é necessário, e eu vou pedir a ajuda dos meninos ali na mídia, que a gente vai precisar acessar muito a palavra hoje. A maior parte das coisas que eu vou dizer vai ser ler a Bíblia. E eu quero que você entenda que a Bíblia por si só, quando lida, ela já gera fé. A Bíblia por si só, quando lida e entendida, ela já cura, sem necessitar da intervenção de um homem. Então, algumas coisas eu vou te explicar, mas algumas coisas a própria Bíblia e o Espírito Santo que está em você, eles já vão te explicar. Eles já vão gerar, sabe, um entendimento. Eles já vão gerar uma luz aonde provavelmente havia trevas. Então vamos ler aqui. E o primeiro passo para trás qual é? É a gente falar sobre novamente de humilhação. E aí eu quero que nós possamos ler a palavra de Deus que está lá em Mateus 23:12. Bem rapidinho aí, irmãos. Mateus 23:12 para a gente ler junto. Aleluia. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa palavra não precisa de muita explicação. O que é que Deus está dizendo para nós? Se você quiser viver os princípios da palavra de Deus e as benesses que a palavra de Deus e o reino de Deus podem te dar, você tem que se enquadrar nessa palavra aí. Se você quiser ser exaltado, o caminho para a exaltação é uma humilhação, é uma auto-humilhação. Então, o que eu quero que nós guardemos no nosso coração? Quantos querem ser exaltados aqui? Quantos querem ser exaltados aqui? Não tenha medo. Nós somos filhos do Rei. Nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu quero ser exaltado. Mas eu quero ser exaltado por Ele, porque quando Ele exalta, Ele sustenta. E para que eu seja exaltado por Deus, eu tenho que aprender a humilhar a mim mesmo. Eu tenho que caçar, quando Deus ele me dá um norte, sabe, oportunidades, e que antes que alguém me humilhe, eu me humilho. A palavra de Deus diz que ninguém prendeu Jesus, Ele mesmo entregou a si. Ele quis subir na cruz, Ele escolheu subir na cruz. Não foi alguém que foi lá e o capturou.
ele se deixou ser capturado no dia em que ele entendeu que era a hora de subir na cruz. Antes disso, ele não permitiu. Então, se nós queremos viver nos padrões divinos, se nós queremos viver nos padrões do reino de Deus, nós temos que abraçar essa palavra e aprender a humilhar nós mesmos. E o Senhor ministrou ontem e ela disse: quem é orgulhoso? Ela disse: eu sou orgulhoso. Se eu tivesse aqui, eu tinha levantado a mão também. Sabe? E o caminho de um orgulhoso, ele tem que ser trilhado toda uma vida em uma auto-humilhação. E quando nós entendemos que a humilhação, ela não é algo ruim, por vezes ela é algo desagradável, porque ninguém gosta de ser humilhado ou nem de se humilhar, mas que ela vai gerar o quê? Ela vai gerar exaltação da parte do Senhor. Amém? Isso eu quero que você guarde no seu coração, e esse é um passo para trás que nós estamos dando, para que possamos dar um passo para frente. E juntamente com esse passo para trás que nós estamos dando, eu quero liberar uma chave sobre a tua vida. E essa chave, ela se chama Si. O nome dessa chave é Si. E aí a gente vai ler lá em 2 Crônicas 7,14. O que está escrito? 2 Crônicas 7,14. Tem que ser mais rápido no gatilho, me ajuda. 2 Crônicas, levou um pouquinho mais para cima. Aleluia. Está em 2 Coríntios, 2 Crônicas. E se, que palavra minúscula e que passa despercebida por nós muitas vezes. Mas esse se, ele faz toda a diferença nesse versículo. Sabe por quê? O que Deus está falando e o que Ele falou para Salomão, sabe? Eu quero abençoar o meu povo e quero que o meu povo viva de uma maneira muito extraordinária, diferente de qualquer outro. Mas nós sabemos que o povo de Deus, ele tem um coração perverso. Nós temos um coração perverso. E por vezes nós nos afastamos do Senhor. E esse afastar do Senhor, ele acontece quando as coisas estão bem. Não é quando as coisas estão ruins. Quando estão ruins, a gente chora, a gente se derrama. E esse povo de Israel não era diferente. E Deus sabia que ele ia se afastar do Senhor. E Deus disse assim: olha, e quando esse povo se afastar de mim, eu vou tentar muitas coisas, eu vou enviar profetas, eles não vão ouvir. Eu vou enviar outro profeta, eles não vão ouvir. Eu vou enviar outro, eles vão me tratar. E eu vou fazer várias tentativas, e ainda amando esse povo, porque eu amo esse povo e quero resgatá-lo para mim. Se ainda com todos os profetas que eu enviar, ele ainda não me ouvir, eu ainda tenho um si para ele, eu ainda tenho uma chave para ele. Quando um coração é duro demais e pessoas falam e repetem as verdades do Senhor, e a gente não consegue abraçar, agarrar, entender, parece que a mente está fechada. Deus, ele é, entre aspas, porque Deus não se obriga a nada, ele é quase que obrigado a usar o si. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então a gente tem essa chave. Nem tudo está perdido. A gente já viu pessoas, ou talvez você já tenha estado no fundo do poço, quando olhava para um lado e para o outro não tinha mais nada, ainda tinha o si do Senhor. E esse si me leva o quê? A me humilhar. Esse si me leva a me humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Vocês observam que tem uma parte que é nossa e uma parte que é de Deus? Com a parte de Deus, não se preocupe, Ele faz no tempo certo. O que nós temos que nos preocupar e ter como prioridade é a nossa parte. O que é que Deus tem falado para ti hoje? O que é que Deus tem pedido para ti hoje? É para se humilhar? Para mim tem pedido para se humilhar. Tenho tido um pouquinho de dificuldade, mas eu lanço meu rosto no pó. Deus tem pedido para ti para orar? Você tem feito isso? Deus tem pedido para você buscar a face dEle, porque muitas vezes você só buscou o bolso dEle. Deus tem pedido para você se converter dos seus maus caminhos? Talvez você esteja em um caminho que não é da vontade de Deus e você já sabe. Se converta, sai daí. Se é a primeira chave que Deus quer liberar sobre a tua vida. E aí nós vamos para o segundo passo. E o segundo passo, irmãos, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, e meu tempo está correndo. O segundo passo, ele é
o perdão. E eu esqueci de dizer que essa primeira chave, ela tem um nome. Deus deu um nome para ela. Essa primeira chave, ela tem um nome chamado chave do direito de escolha. Esse direito de escolha, ele é algo que tem que ser extremamente respeitado. Porque você pode ouvir a palavra hoje, a palavra te tocar, e o louvor te tocou, e o que foi dito aqui te tocar, ainda assim, você pode escolher outra coisa. Não quero isso. E sabe o que vai acontecer? Deus vai respeitar. Porque essa é uma das coisas mais tremendas que nós encontramos na Bíblia. Desde o início, Ele colocou uma árvore bem no meio, para te dar o sim, para te dar o direito de escolha. Ele continua colocando árvores nas nossas vidas. Ele continua nos dando o direito de escolhas. Mas ainda assim a palavra de Deus diz: olha, eis que coloco diante de vós bênção e maldição. E aí Ele nos aconselha: escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem tu e a tua casa. Se é uma chave chamada de direito de escolha. Há muitos líderes, eu já conheci, gente, não aqui, tá? Aqui não tem, em outras cidades, bem longe daqui, que eles aprisionam os seus liderados. Sabe, eu olho para a Bíblia e vejo João Batista, quando Jesus passou lá longe, João tinha vários discípulos, e os discípulos olha, aquele é Jesus, a gente pode ir com ele, ele disse, vai. Sabe por quê? Porque a tua vida não pertence a nenhum dos teus líderes, a tua vida pertence a Ele. Sabe, se nós líderes, porque eu me coloco nesse lugar, se um dia, se algum liderado meu está aqui, se um dia você pelo menos perceber que eu estou querendo te aprisionar, sai de perto de mim. Não caminha mais comigo. Sabe, porque a minha liderança nunca deve aprisionar a tua vida a mim. A minha liderança deve te dar destino, e o teu destino é Jesus Cristo. Lembra dessa chave e toma para ti assim. Mas escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem tu e a tua casa. Aleluia. E o segundo passo é o passo do perdão. A palavra de Deus diz assim, então ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Deus está dizendo que se a gente fizer tudo aquilo, Ele vai perdoar os nossos pecados. Mas esse perdão do segundo passo aqui, não são os nossos pecados perdoados. É perdão dos pecados daqueles que nos ofenderam. E aqui o sapato vai apertar um pouquinho mais. Vamos lá? Vamos caminhar um pouquinho? Você ainda tem tempo de levantar se quiser ir embora. O si está aqui. A chave do si está presente, está na tua mão, já te foi dado. Ninguém? Se eu pudesse eu corria daqui, mas não pude. Irmãos, palavra de Deus pura, que nós vamos ler e você vai entender o que significa esse passo para trás, que é o passo do perdão, mas não o meu, daquele que me ofendeu. Coloca lá, meu filho, Mateus 6, do 9 ao 12. Mateus 6, do 9 ao 12. Portanto, vós orareis assim, Jesus ensinando: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como. Está aqui a outra chave. Essa chave chama-se assim como. Bem aqui nós vamos parar e vamos entender algumas coisas. Esse assim como, ele está dizendo o seguinte: é uma condição. Hoje você teria condições de fazer essa oração, vou usar um termo bem comum, de cara limpa diante de Deus? Hoje você teria como olhar para Deus e dizer assim: Pai, me perdoa, porque eu perdoo a todos aqueles que me ofendem? Você teria condições hoje de dizer para Deus, sabe, com muita sinceridade: Senhor, todas as pessoas que já me ofenderam, não importa o tamanho da ofensa, eu as perdoei, então eu estou pegando a tua palavra naquilo que o Senhor disse, e eu quero o seu perdão com todo temor. Seria possível hoje você orar dessa forma? Eu acredito que muitos aqui sim, mas eu acredito que alguns não. E para esse alguns não, a gente vai continuar a entender o que significa essa chave aí, do um assim como. Qual é a primeira chave?
Se. Qual a segunda chave? Assim como. E essa chave do assim como, ela me diz o seguinte, ó. Essa tem um nome também. Essa chave chama-se chave da sensibilidade. Chave da sensibilidade. A gente estava compartilhando na célula, desculpa, ainda é costume de outro lugar, no grupo, e foi feita uma pergunta. Você é sensível? Se eu te perguntasse isso, qual a tua resposta? Você é sensível? Responde, pode responder, fica à vontade. Uns fazem assim, outros assim. Sabe que Deus falou na mesma hora no meu coração? Todos nós somos sensíveis. Todos nós. Mas muitos de nós somos mais sensíveis a nós. Se algo acontece conosco, a gente faz um alarde do tamanho do mundo, a gente vai para os pés do Senhor, a gente chora, a gente grita, a gente clama, a gente jejua, a gente faz tanta coisa porque está acontecendo conosco. Mas o teste é, e se essa mesma coisa acontecer com o teu irmão do lado? Você faria igual? Você choraria? Você jejuaria? Você clamaria? Você tiraria daquele teu tempo de lazer para ir lá estar com ele? Será que nós faríamos isso? Então, ser sensível, todos nós somos. A grande questão é para onde está sendo direcionada essa sensibilidade? Aí a gente volta para a chave, a gente vai voltar para essa chave. Senhor, perdoa os meus pecados assim como. Quantos de nós gostam de ser perdoado? Oh, Jesus, vamos lá, gente. Quantos gostam de ser perdoados? Quantos gostam de perdoar? Mesmo que seja aquela ofensa bem doída, mesmo que seja aquela pessoa que você mais confiava e ela te traiu, é gostoso perdoar? Não é gostoso, gente. Você já sofreu uma dor causada por alguém que era da tua extrema confiança? Uma dor inesperada, como diz a frase, uma punhalada pelas costas. Você já sofreu? Você perdoou essa pessoa? Foi fácil? Então não é gostoso perdoar. Mas é gostoso ser perdoado. É fácil ser perdoado. A maioria de nós aceita o perdão do outro ou de Deus muito fácil e muito rápido. Mas a gente tem uma dificuldade enorme para liberar perdão. E muitos, além da dificuldade de liberar perdão, eu falei que vocês podiam levantar, agora vocês não têm mais direito de girar a chave do si. Mas muitos, quando tem que liberar perdão, nem conseguem liberar. E há muitos, eu creio, mas infelizmente dentro da igreja que estão carregando ofensas de anos e não conseguiram se libertar. E eu quero, te dizer uma coisa: você não está fazendo mal para quem te ofendeu. A cada dia que passa que você carrega essa ofensa, o mal maior é para você. Sabe de uma coisa? Nós vamos ler o que significa não liberar perdão para o irmão. Ah não, eu só vou sofrer, vou para o céu. Será? Será que reter um perdão que você poderia liberar para alguém, ainda assim quando você morrer você vai para o céu? É certo isso? Vamos ver o que a palavra diz a respeito. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Vamos ler em Mateus 6, 9 a 12, já lemos. Agora coloca lá, por favor, Lucas 6, do 31 ao 38. Lucas 6, do 31 ao 38. Bem rapidinho que acabou meu tempo. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Eu poderia parar por aqui, mas tem mais. Vamos lá, até o 38. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto.
Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem e emprestai sem nada esperardes. Mexeu no bolso, dói um pouquinho mais. Em todo mundo, gente. Dói um pouquinho mais. E será grande o vosso galardão. Isso é promessa. É promessa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, sensíveis à dor do outro. Misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É pesado, esse foi o discurso do Senhor Jesus. É pesado, irmãos. Mas o que quer dizer a palavra? Se você não perdoar quem te ofendeu, você também não será perdoado. E os céus só existem para aqueles que são justificados e perdoados pelo Senhor Jesus. Para a gente entrar no céu, a gente tem que tomar posse, sabe, da remissão que foi feita pelo sangue do Cordeiro. Mas muitos de nós queremos achar que nós somos mais do que os nossos irmãos, que nós somos mais merecedores do que aquele que nos ofendeu. Somos não, irmão, nós somos iguais. Somos indignos daquele grande e tremendo sacrifício que Jesus fez por nós, mas Ele fez por todos nós. Nenhum de nós é mais digno desse sacrifício do que o outro. Não importa, a pior pessoa que você já viu na televisão, que você já conheceu, que cometeu os piores pecados, ela é igual diante do sacrifício do Cordeiro. E aí eu quero asseverar um pouco essa palavra e dizer o seguinte, vai lá para a gente ver o último versículo, Marcos 18, do 23 ao 35. Eu quero apertar um pouquinho mais aí essa prensa. Marcos 18, 23 ao 35. Mateus 18. Mateus 18, do 23 ao 35. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Vamos lá? E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa palavra atormentadores, em outras versões está escrito verdugos. O que são esses atormentadores ou verdugos? São espíritos. E esses espíritos, eles usam de uma brecha para aqueles que decidem não perdoar alguém. E eles são espíritos atormentadores. Há muitas pessoas que decidiram não perdoar alguém.
porque é uma decisão. E elas são atormentadas dia e noite. E elas sofrem tormentos dia e noite. Porque enquanto essa brecha do perdão, do liberar perdão não for fechada, eles vão continuar tendo legalidade. E a gente sabe que Satanás, ele trabalha por conta de legalidade que nós damos. Irmãos, há muitas vidas travadas porque a pessoa ainda não entendeu o poder do perdão. E eu quero terminar aqui bem rapidamente com um testemunho. Eu estou falando disso porque um dia eu já passei por isso. Alguém que eu tinha em grande estima me feriu de uma forma tão tremenda que eu ainda não senti uma dor na alma como eu senti nesse tempo. Faz alguns anos. E Deus, ele começou a trabalhar no meu coração porque eu não queria liberar perdão. Quando alguém nos fere, irmão, a gente não quer beijar esse alguém, a gente quer matar esse alguém. Quando alguém nos faz algo tão terrível que fere a nossa alma, a gente só passa dia e noite planejando qual mal que a gente vai fazer quando encontrar com essa pessoa. É ou não é? Sabe, isso é brecha de Satanás que foi dada, e ele atua porque ele não vem a não ser para roubar, matar e destruir, e ele fica atormentando, mas a partir daí Deus começou a me dar direção do que fazer. E se você sofreu, está sofrendo ou sofrerá, espero que não, uma decepção, alguém venha te ofender de uma maneira tão terrível, o que eu faço, irmão? Ame essa pessoa. E a gente já entendeu que amar não necessariamente é gostar. A gente já entendeu que amar não é algo que eu faço simplesmente porque as minhas emoções estão me conduzindo a isso. E quando essa pessoa, eu entendi que eu deveria liberar perdão para ela, eu comecei a orar por ela. E as primeiras orações foram terríveis, porque elas eram somente da boca para fora, porque as minhas palavras eram de bênção para ela, mas os meus sentimentos eram de maldição para ela. Mas eu entendi, sabe, que os meus sentimentos e pensamentos, eles não têm o controle da minha vida, mas o que a palavra de Deus me ensina a fazer e eu libero através da minha boca, isso sim vai me dar direção. Então, se você passou por alguma situação ou conhece alguém que está passando, ensine essa pessoa a sair desse lugar. E eu passei a orar, e eu chorava, sabe, porque o meu pensamento, eu poderia estar orando por tantas outras pessoas, eu estou orando por essa pessoa que me ofendeu. E Deus colocou no meu coração uma coisa, Ele me disse assim, sabe, você está alcançando essa pessoa que te ofendeu de uma maneira como você nunca poderia alcançá-la, e ela nem sabe. E a maneira como Deus me ensinou a orar por ela foi o seguinte, depois no finalzinho que já estamos indo, Deus me ensinou a abençoá-la. E Deus me ensinou a falar palavras para ela que seriam as mesmas palavras que eu falaria para mim. E eu comecei a orar por ela e comecei a dizer, Senhor, abençoa a vida dela, abençoa o ministério dela, abençoa a família dela, Senhor, perdoa, Senhor, cura. Sabe, e as primeiras orações eram terríveis, mas aí Deus começou a trabalhar no meu coração e aquela ofensa começou a ser dissipada no meu coração. E aqueles tormentos que eram lançados pelos atormentadores, eles começaram a cessar, porque eu comecei a deixar a verdade da palavra de Deus entrar naquele lugar de trevas, que é a ofensa. E esse é o nosso caminhar aqui nessa terra, porque todos nós vamos passar por ofensa, todos nós vamos ser ofendidos em algum momento. E aí a pergunta é, eu queria contar mais, mas não tenho tempo. E a pergunta é, irmão, mas nunca mais sentiu nada a respeito dessa pessoa? Todas as vezes que eu sinto algo que os atormentadores querem me vir, eu aprendi a dizer logo rápido, eu perdoo, eu libero perdão. Eu não sei onde está, mas que ela seja abençoada onde ela está. Eu não sei o que está fazendo, mas que o Senhor esteja com ela. Nessa semana eu senti isso. E quando eu orei dessa forma, foi imediato a cura de Deus. Esse é o reino de Deus para aqueles que querem viver e serem exaltados pelo Senhor. Coloque-se de pé para a gente, como diz o pastor Luciano Subirá, parecer que está terminando. Quantos passos eu falei que íamos dar hoje? Quantos?
Quantos eu falei? Qual é o terceiro? Vamos lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Alguém já sabe qual é o terceiro? É o perdão, mas agora é meu. Agora, quando eu entendi que eu devo perdoar aquele que me ofendeu, agora sim eu posso ir lá diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa as minhas dívidas da mesma maneira que eu perdoo aqueles que têm me ofendido. E aí, uma terceira chave é liberada. Só que deixa eu te falar uma coisa: essa terceira chave, ela não precisa ir para a tua mão, porque essa terceira chave, ela está na mão do Senhor. Essa preocupação com a terceira chave não é sua, essa responsabilidade já não é mais sua. Quando você entendeu e agarrou as duas primeiras, a terceira é liberada automaticamente. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, essa é a terceira chave. Então, sabe, a partir do então não te preocupa, porque já é com Deus. A partir do então, só ergue a tua mão e faz assim para receber. A partir do então, a bênção vai ser derramada abundantemente sobre a tua vida. E sabe como é a medida de Deus? Recalcada, sacudida e transbordante. E aquilo que um dia estava travado na tua vida, na tua família, na tua geração, vai começar a destravar. Assim como um dia a arca chegou na casa de Obed-Edom e tudo começou a prosperar de uma maneira inacreditável, quando o perdão verdadeiro vindo do coração, ele foi liberado para aquele que te ofendeu, e você entender que você não é melhor do que ele. Aí o então de Deus, ele vai começar a agir em tua vida. Então, perdoarei, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E o restante nós vamos ouvir a partir de amanhã. Fica com esse gostinho, porque tem muito mais de Deus para a tua vida. Feche teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar por esta palavra no meu e no seu coração.